Olá, meus amigos, como vai? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma honra muito grande estar aqui com você novamente. Já estava com saudade, já fazia algum tempo que eu não gravava algumas aulas, que eu estava esperando começar esse novo trimestre. E esse novo trimestre fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Se você é novo por aqui, eu convido você a se inscrever no meu canal aqui embaixo. Deixa aí a sua marca registrada, deixa o seu like, porque toda vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo ele é interessante para outras pessoas. Então, dá uma força aí para nós aí, por favor. Tem um recado. Eu estou gravando vídeos sobre pequenos começos, pequenos empreendedores, homens de negócios, pessoas que já cresceram, prosperaram e muitos dos que ainda não chegaram a esse nível estão ainda nos pequenos começos. É um tema de uma playlist que vai estar aí disponível aqui no YouTube e nas minhas plataformas como o Instagram e também o Facebook, né, que você pode muito bem tomar conhecimento. E o tema é pequenos começos e grandes conquistas. Só para você ter uma ideia, eu acabei de gravar um vídeo com o pastor Douglas Batista, comentarista da Escola Bíblica Dominical. Pensa em uma história bonita e abençoada que você muito vai gostar. Bem, queridos, hoje é um dia importantíssimo. É o dia que vamos falar da lição número 1, falar do livro de Jó. É a primeira vez que estamos aqui, falando deste livro. E interessante e importante é salientar para você é que o livro de Jó, no seu texto áureo, ou seja, o livro de Jó, no contexto da lição, e o texto áureo, ele diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Na verdade prática desta lição, fala sobre o livro de Jó. Não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Esta lição, ela traz alguns objetivos interessantes e importantes, como mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu, e terceiro, especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E também identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Meus amados, meus irmãos, meus amigos, o livro de Jó, ele é um livro que mostra o sofrimento, a dor, a tristeza da humanidade. Porém, ele mostra também que o ser humano, o indivíduo, a pessoa em si, ela precisa entender que Deus está no comando de todas as coisas. Para você ter uma leitura e uma ideia melhor sobre o livro de Jó, a Bíblia ela é dividida em duas partes, Novo Testamento e Antigo Testamento. São 66 livros. 39 no Antigo Testamento, que você já sabe, e 27 do Novo Testamento. Tiveram em torno 40 escritores
Tudo isso aconteceu em 16 séculos. Lembrando também que no Antigo Testamento se percebe que os livros estão numa característica ou numa divisória organizacional e bibliográfica como Pentateucos, proféticos, históricos e poéticos. Por exemplo, quais são os livros poéticos? Porque o livro que vamos estudar nesta lição, ele é chamado de um livro na categoria de poético. E existe algum outro livro na Bíblia que também está nessa categoria? Tem Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Salmos e, como disse, o livro de Jó. Vale ressaltar algo interessante para você tomar conhecimento, é que este livro, ele mostra o sofrimento, a dor e a tristeza de uma pessoa, de um personagem, de um indivíduo chamado Jó. Mas, porém, mostra também o momento de humilhação, momento de dificuldade e de problemas, porém, também revela o momento da sua exaltação. Por outro lado, também, este livro, ele mostra que Deus está no comando de todas as coisas. Então, se você está sofrendo, passando por dificuldades tamanhas e tal, calma, Deus está no comando. Também vale ressaltar também que a pessoa ou as pessoas que supostamente foram chamados de autores do livro de Jó, ninguém pode asseverar, afirmar, mas porém existe a probabilidade de ser Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Agora, é importante colocar em pauta que o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor, apesar de ser esse autor uma incógnita. Porém, queridos, vale ressaltar que quando se refere à pessoa histórica de Jó, olhamos por esse catatal de informações que nós temos nos 42 capítulos do livro de Jó, vemos toda essa preciosidade e riqueza, mas também olhamos para o que está registrado em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, que um dos profetas maiores da Bíblia, ou seja, tem profetas menores e profetas maiores, uma categoria de quem mais tempo profetizou ou exerceu o seu tempo ministerial profético. Então, Jó está descrito em uma das palavras do profeta Ezequiel, 14:14. Outro ponto também é que o próprio Tiago, seguidor de Jesus, apóstolo, escritor, também ele faz também uma narrativa de que o irmão Tiago, ele mostra que Tiago 5:11, ele também dá ênfase à pessoa, à biografia, à historicidade de Jó. Também vale ressaltar que existe aqui um ponto interessante para a gente colocar em pauta, é a terra de Jó. Onde que era a terra de Jó? Para você ter uma noção, uma ideia, a terra de Jó, possivelmente na geografia moderna de hoje, possivelmente seja a Síria ou as proximidades ali. O que se sabe é que fica além do rio Eufrates. Agora, outro fator também para colocar em pauta aqui, a terra de Uz, ou seja, a terra de Jó, é uma terra real, de fato, existe essa terra. Agora,
os comentaristas da Bíblia, eles dão muita ênfase em dizer que isso se torna uma região situada na região parte sul de Edom, ao oeste do deserto da Arábia, se entendendo, ou seja, na geografia, ela fica a leste, indo até a Babilônia, conforme está em Jeremias capítulo 4, versículo 21, ou também Jeremias capítulo 25, versículo 20. E aí, qual é a época que aconteceu, que viveu esse personagem bíblico que se tornou assim tão famoso ao ponto de ser comparado ou estar no mesmo nível de Noé, Daniel e situando-se ou no mesmo nível de Noé e Daniel? A época de Jó é a época patriarcal, né? Para entendermos melhor esse período patriarcal, olhamos pelo menos não somente pela biografia dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, olhamos, por exemplo, que Abraão, ele viveu por 175 anos. Olhamos para a vida de Isaac, ele viveu por 180 anos. E olhando assim para a vida de Jacó, vemos que ele viveu por 147 anos. É certo que eu não posso fazer essa soma de tempos de vida de cada um desses patriarcas, mas se fosse somar, daria em torno de 502 anos, ou seja, esse período patriarcal nessa soma de anos ou da vivência de cada um dos patriarcas. E é nesta época e foi neste período que muitos de comentaristas assinalam que Jó viveu. Vamos aqui para o segundo tópico desta lição. O segundo tópico desta lição, ele fala a estrutura literária do livro de Jó. Amados, uma das coisas interessantes que precisamos aqui pontuar é que, primeiro, fala sobre prosa e poesia. Falar nisso, você sabe o que é prosa? Prosa é expressão natural da linguagem escrita ou falada. Sua forma de metrificação e não sujeitas a ritmos regulares, ou seja, tem a liberdade de expressar com uma completude melhor numa verbalização livre. Ou seja, e o que é então poesia? É a arte de compor e escrever versos. Esse talentoso escritor que escreveu o livro de Jó, que, como eu falei lá no início, que poderia ser chamado de Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras, supostos escritores, né? Como autor aqui, eles realmente foram homens inspirados por Deus. E outro fator também que vale ressaltar é que quando olhamos aqui o ponto de vista desse livro, olhamos a verdade prática, como ela é dita que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus. Todos conhecem, na verdade, o teor deste livro, a vida sofrida, difícil, problemática que Jó passou. Porém, muitas pessoas precisam conhecer também o Deus de Jó. O Deus de Jó que deixou ele passar pelo processo da humilhação, mas também que deu a ele a oportunidade de ser exaltado e honrado. Você também talvez esteja passando por provas, dificuldades, situações difíceis. Calma, Deus está no comando. Também, quando olhamos para a parte de organização
de organização do livro, encontramos também alguns pontos aqui. Primeiro, que eu queria colocar em pauta. Olhamos para a pessoa de Jó, vemos aqui Jó e seus amigos, olhamos aqui Jó e seu processo de humilhação, olhamos aqui também um momento que Jó e a sua vida de exaltação, quando a Bíblia disse que estando Jó orando pelos seus amigos, Deus mudou-lhe a sua sorte e deu-lhe em dobro tudo quanto dantes possuía. Ok? Agora, tem um detalhe aqui, é que este livro, ele revela a pessoa do Criador. O momento que Deus, ele exalta o indivíduo e o honra. Também quando olhamos a abundância de figuras de linguagens, observamos também alguns pontos aqui. Primeiro, observamos que é tão importante você tirar um tempo, você que é aluno, professor, obreiro, tirar um tempo para ler, dar uma passeada no livro de Jó, estudada no livro de Jó. Aí você vai ver e vai rever, ou vai perceber que o autor deixa o livro de Jó atraente. Deixa o livro de Jó com uma leitura agradável. Deixa o livro de Jó numa riqueza de metáforas. É interessante porque as escrituras sagradas, elas nos dão uma ênfase muito grande quando se refere em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, dizendo que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, até as falhas, os problemas, as dificuldades e os pecados dos servos de Deus da Bíblia, Deus não deixou isso encoberto. Pelo contrário, ele revelou, ou seja, para que isso se torne uma experiência para mim e para você e para todos quantos querem segui-lo. Outro ponto também que precisamos aqui é olhar também esse terceiro tópico. O terceiro tópico, ele fala a natureza e mensagem do livro de Jó. E traz aqui um subtópico interessante. Por que os justos sofrem? Já parou para pensar isso? Tem tanta gente má, aparentemente, vivendo uma vida boa, tranquila, parece que nada de má acontece. Agora, por que os justos sofrem? Por que tem tantas pessoas que são tão gente boa, tão cristãos dedicados, tão pessoas exemplares, de repente tomam conhecimento que estão com um processo de câncer avançado? Ou que estão, de repente, tomam conhecimento da perda de um ente querido, de alguém, de um amigo, ou então ficam desempregadas, ou então ficam com alguma debilidade física. Enfim, porque os justos sofrem. A questão do sofrimento do inocente é a principal base, argumentação do livro. Por quê? Porque sofre o justo. Aí vem um detalhe. Ou ainda, porque os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem. Já parou para analisar isso também? Porém, aqui tem um detalhe interessante que precisamos pontuar. O livro, ele dá uma ênfase que na época, né, ou seja, nesse período em que Jó viveu, somente os maus sofriam. Esse livro, ele mostra e dá uma ênfase de que somente as pessoas que cometiam falhas, erros, transgressões sofriam. Pois é assim também que a teologia da prosperidade diz: ficou desempregado? Tem um pecado na sua vida. Perdeu o casamento, vai ver, deve ter pecado lá na juventude, aí o diabo encontrou uma brecha. Teve um prejuízo,
deve ter alguma coisa errada na vida dele. Então, aí, quando você vai estudando este livro, você percebe que o livro te convida a ter um olhar diferente. Porque os amigos de Jó, eles o acusavam e falavam de coisas que talvez ele tinha feito de errado. Mas Deus conhece o caminho dos justos. E a Bíblia diz que ele é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Agora, meus amados, meus amigos, aqui também tem algo interessante para colocar. Existe bondade desinteressada? Eu quero colocar aqui em pauta, aqui, ó, para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Queria sugerir um livro para você do Caio Fábio, famoso Caio Fábio, um livro que ele escreveu há mais de 25 anos atrás, que fala Sem Barganhas com Deus. É um livro que revela a graça divina. Ou seja, não interessa o teu sacrifício, não interessa o teu nível de obediência, não interessa o teu nível de contrição. Deus conhece o coração do homem. E eu acho interessante a gente terminar aqui esta aula, fazendo essa síntese e botando aqui um ponto de observação. Primeiro, você sabia que aqui existe uma diferença muito grande quando olhamos para a biografia de Jó sobre o que é espiritualidade e o que é religiosidade? Há uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. A religiosidade, ela é um peso, ela é um embaraço, ela é fácil, ela é muito fácil de ser conduzida. A espiritualidade é uma contrição, é um arrependimento, é um coração novo. E este livro revela uma vida de espiritualidade que Jó tinha. Meus amados e meus amigos e meus irmãos, aqui eu termino e te agradeço. Muito obrigado. Não esquece de acompanhar a minha série de vídeos Pequenos Começos, Grandes Conquistas. Você muito será abençoado. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.